Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. É com grande carinho que eu venho aqui neste momento entrar na presença do Senhor e trazer aqui uma mensagem para você que tem chorado, mas eu digo que o choro vai cessar porque a vitória já veio, em nome de Jesus. Então eu gostaria aqui de deixar uma mensagem de reflexão para a tua vida. Eu creio que Deus ele vai falar profundamente sobre o seu coração, sobre a minha vida, que desde já o Senhor tem sido comigo. Então é um enorme prazer, eu, pastor Luciano, deixarei aqui essa mensagem, você que tem sofrido, você que tem chorado, por coisas que você acha que você já perdeu. Mas eu digo através da palavra que você já é um vencedor em Cristo Jesus. No livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, ele vai dizer assim: o vencedor herdará essas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Olha que palavra profética. Quando se trata no livro de Apocalipse, ela vai descrever ali uma batalha escatológica, onde a gente para meditar, né? Entre o bem e o mal. João, ele teve o privilégio de ver o desfecho do grande conflito cósmico, né? E a vitória final de Cristo. Na visão do capítulo 5, somente Jesus é capaz de abrir o livro, o que traz consolo ao idoso profeta. Não choreis, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Está ali no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 5. Em Judá, uma das 12 tribos de Israel, é frequentemente associado à liderança e à força. O título Leão da tribo de Judá também ressalta a liderança e a força, a identidade messiânica de Jesus, visto que as profecias anunciavam um Messias que viria da linhagem do rei Davi e que pertenceria à tribo de Judá. Então, como leão da tribo de Judá, Cristo aparece como aquele que venceu, o conquistador e restaurador da vida. O leão simboliza força e Cristo é vitorioso no grande conflito com o mal. É isso que lhe dá o direito de abrir o livro. No verso 5, o livro é símbolo de autoridade e vitória. No verso 6, aparece como um cordeiro imolado, símbolo daquele que levou sobre si os pecados de todos nós. Essas imagens que criam um contraste interessante na nossa vida, no dia a dia, quando nós sabemos que há um cordeiro que já venceu por nós. Então, quando João diz que Cristo venceu, sua vitória é única. Por isso que ninguém poderia abrir os selos, pois o ponto central de grande conflito é a integridade do caráter de Deus, expresso em sua lei. Nenhum anjo poderia ter conseguido isso. Somente Cristo, que é Deus, e poderia alcançar tal vindicação do caráter divino. Então Jesus, ele é o nosso Salvador divino. Ele cumpriu os requisitos dentro daquilo que o Senhor preparou naquela época. Então, dessa maneira, a sua vitória assegura a nossa também. Então, o Salvador é apresentado a João por meio dos símbolos do leão da tribo de Judá e de um cordeiro como tendo sido morto. Então, esses símbolos representam a união do poder onipotente com o amor que significa e se sacrifica. Então, o leão da tribo de Judá, ele é tão terrível para os que o rejeitam, a sua graça, mas será o Cordeiro de Deus para os obedientes e fiéis. O braço forte que aniquila os rebeldes será forte também para libertar os fiéis. Olha que palavra tremenda. Olha que palavra que nos traz esperança, traz o ânimo de vitória. E todo aquele que for fiel será salvo. Então, quando paramos para pensar, a palavra vencedor, ela aparece apenas 10 vezes na Bíblia. E 8 delas é no livro de Apocalipse. O que mostra que a revelação
dos últimos tempos será a vitória da igreja sobre todo o mal que existe na terra. Então, você não precisa se preocupar, você não precisa ficar temoroso. Então, as 7 cartas, as igrejas da Ásia Menor, elas terminam com uma promessa para que quem vencer, quem vencer vai perseverar na presença do Senhor. Cada vez que Jesus se dirige ao vencedor, libera uma palavra de bênção e vitória para a tua vida e para a minha vida. E diante das lutas do dia a dia, como cristãos, passamos por muitas dificuldades. Mas quando perseveramos na fé, conseguimos vencer com a ajuda do Espírito Santo, que nos concede sabedoria e força para superar. Então eu gostaria de refletir com você. Como você se vê como um vencedor? É uma pergunta que eu te deixo aqui nessa tarde, nessa noite, né? Desculpa. Então, nós vamos falar de 7 vitórias que no livro de Apocalipse vai nos ensinar como vencer o que você tem chorado, o que você tem desistido. Então vamos refletir nessas 7 promessas que o vencedor, que já nos garante o Senhor, que já somos vencedores. A primeira vitória foi na árvore da vida. Em Apocalipse 2:7, ele vai dizer assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a igrejas. Ao vencedor darei direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. A primeira vitória prometida no Apocalipse é o que o vencedor poderá comer da mesma árvore da vida, que Adão e Eva não comeram por preferir a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quem vencer poderá desfrutar da eternidade, pois as folhas dessa árvore e seu fruto curam e dão vida. Por causa do pecado, Deus tirou o ser humano o direito de usufruir desta árvore. Então, quando nós falamos dessa árvore, nós também vamos falar da vida eterna. Em Apocalipse 2:11, ele vai falar: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. Então a segunda vitória prometida é a vida eterna, que na verdade é consequência da árvore da vida, mencionada anteriormente. A igreja de Esmirna era perseguida e muitas pessoas morreram por sua fé. Então Jesus se apresenta como aquele que esteve morto, mas tornou a viver, ensinando a fé na ressurreição. E quando o texto fala, da segunda morte, ele está se referindo à morte espiritual. Então, através da condenação eterna, nós precisamos mentalizar o que estamos buscando e como estamos buscando. Então Jesus, ele está prometendo que aqueles que permanecessem em sua presença, mesmo que enfrente a morte física, viverão eternamente no céu. E aí existe uma frase: o vencedor receberá a vida eterna? É uma pergunta que eu deixo também para você nessa noite. E aí o Senhor vai nos falar de uma vitória e um novo nome. Em Apocalipse 2:17, ele vai dizer assim: quem tem ouvidos, ouça o Espírito que diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Olha que promessa para a nossa vida, olha que promessa de vitória. Então a terceira promessa de Jesus para o vencedor tem 3 coisas muito especiais para nós: o maná escondido, uma pedrinha branca e um novo nome. O maná escondido se refere a uma porção do maná que chovia para alimentar o povo e foi guardado na arca da aliança. Então, a pedrinha branca é porque em Pérgamo a cidade era cheia de pedras brancas e pretas. Então, nos julgamentos, era entregue uma pedra branca quando o réu era absolvido. Também pode ser uma referência ao Urim e Tumim, que os sacerdotes usavam para consultar a Deus, que é uma placa onde tinha várias pedras em cima. Então você vai encontrar essas pedras nessa tábua em Levíticos
no capítulo 8, versículo 8. O novo nome significa uma nova identidade na vida celestial. Então o vencedor terá uma nova vida. E você tendo um novo nome, você vai ter autoridade do Senhor para a tua vida. Em Apocalipse 2, 26, ele vai dizer assim: o vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. A quarta vitória é mencionada em Apocalipse para que aqueles que vencerem receber autoridade sobre as nações. Jesus concedeu autoridade aos seus seguidores. E nos chama para assentar com ele nas regiões celestiais, que está lá no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3. Também prometeu que reinaríamos com Deus para sempre. Sem dúvida alguma, fazer parte do reino de Deus é um grande privilégio, além de exercer a autoridade espiritual que recebemos do Senhor. Então, o vencedor, que é eu e você, receberá a autoridade do Senhor. E quando você recebe essa autoridade, vem a santificação. E ele vai dizer assim: o vencedor será assim, vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de mim, e diante do meu Pai, e diante dos seus anjos. Então a quinta promessa são as vestes brancas, que representam a santidade. Quem é que tem um critério para estar na presença de Deus no céu? É uma pergunta. Qual é o critério que você tem usado para estar na presença de Deus ou de buscar o céu? E aí ele vai dizer: por isso Jesus prometeu para aqueles que estavam em Sardes, que não contaminariam e não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Olha que tremendo. Quando chegamos no céu, recebemos essas vestes brancas, que significa que o Senhor nos lavou com seu sangue. Os salvos são retratados. Sempre com roupas brancas. Olha para você ver, com roupas brancas, limpas. Então você precisa buscar essa santidade. E aí você vai ver que o vencedor será vestido de roupas brancas. E quando você busca essa santidade, Deus te coloca como coluna. Você vai ser uma coluna. Quando ele diz assim em Apocalipse 3, versículo 12, ele vai dizer assim: ao vencedor farei com que seja coluna no meu santuário, do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e do meu novo nome. Olha que tremendo. Então essa é a sexta promessa do Senhor, você ser coluna. Então essa vitória, ela é prometida e é ser coluna no santuário de Deus. Quem serve ao Senhor com fidelidade consegue perseverar e luta até o fim, sabendo que o Senhor lhe dará a vitória. Ser coluna significa ficar firme, não desistir e crer que Deus nos ajudará. A confiança no poder do nome de Jesus, ela é garantia de que podemos esperar e suportar tudo. Olhar para Deus é esperar a vida eterna, que um dia estaremos para sempre na cidade celestial. Também é um motivo para permanecer sem desistir. E quando você não desiste e você permanece firme com o Senhor, a palavra de Deus ela vai dizer que você vai sentar no trono. Em Apocalipse 3, versículo 21, ele vai dizer assim: ao vencedor darei direito de se sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então essa sétima promessa, irmãos, da vitória de se sentar-se no trono de Deus junto com Cristo, que está no seu trono de glória e nos chama para estar com Ele para sempre. Então Jesus prometeu isso, que no seu reino os seus seguidores se assentariam em tronos junto com Ele. Nenhuma bênção se compara à própria presença da companhia e a companhia de Jesus sobre a sua vida. Então o vencedor lhe assentará no trono do Senhor, para a honra e glória do teu grande nome. Olha que tremendo, irmãos.
quando nós passamos a entender que existe vitórias que muitas vezes a gente para assim para meditar ao tamanho daquilo que o Senhor ele tem nos trado. Então ele vai nos dar grandes vitórias para com aquilo que dentro de uma intimidade com Deus nós precisamos cada vez mais nos colocarmos numa presença. Muitas vezes nós estamos querendo mostrar as coisas para as pessoas, mas estamos esquecendo que nós temos um alvo, que é Cristo. Não que você não tenha que se espelhar em alguém, desde que seja sadio, mas a Bíblia diz que nós devemos se espelhar somente nele. Então, se você tem andado errado, se você tem andado distante da presença do Senhor, diante desta palavra, né, que nessa noite aqui eu trago para você, eu gostaria que você meditasse, que você parasse para pensar o tanto que o Senhor tem te amado. Então ele fala para você, não chore, você já venceu, você já é um vencedor, em o nome do Senhor. Então esse livro, quando eu ali lendo, eu buscando a presença do Senhor, eu vi grandes maravilhas do Senhor nessa palavra. E aí eu, de alguma forma, quis dividir com vocês, para que vocês possam também entender a mesma coisa que eu tenho passado e tenho buscado. Então é isso que eu te peço, você, meu amigo, minha amiga que está aí desse lado. Então não chore mais, você já é vencedor, você já venceu, em o nome de Jesus. Então eu gostaria de deixar essa mensagem para você e que você possa ser cheio da presença do Senhor com ela, para a honra e glória do Senhor. Então, que o Senhor possa abençoar grandemente a tua vida, para a honra e glória do nome dEle. Então, vamos agradecer ao Senhor por esse momento aqui na presença dEle, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esta palavra, por essa reflexão que o Senhor nos dá nessa noite. E que esta palavra ela possa mudar, que nós possamos buscar esses 7 itens que foram mencionados, 7 vitórias que estão no livro de Apocalipse, que o Senhor já nos deixou para nós, e que nós possamos nos identificar com uma delas e galgar, buscar tremendamente aquilo que vem do alto. Então é isso que lhe peço e te agradeço, Senhor. Que o Senhor possa tocar o coração dessas pessoas, dessas vidas, para a honra e glória. Eu oro nesse momento, agradecendo por essa palavra, também apresentando cada um que estará vendo, assistindo esta pregação, Senhor, esse sermão, e que ele possa aprender em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esse momento aqui na tua presença. Que a graça do Senhor esteja sobre todos nós, em nome de Jesus. É isso que eu te abençoo e peço que o Senhor venha nos abençoar para a honra e glória do seu nome. Então, um forte abraço, que Deus possa continuar te abençoando para a honra e glória do teu nome. Então, fiquem todos com Deus, um bom final de semana, que Deus possa cumprir as suas promessas para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus.